E aí, galera, enfim voltamos para mais um bloco só falando sobre a indústria nacional, né, e a história da industrialização brasileira e a geografia industrial do nosso país, beleza? Fica antenado aí porque a gente já falou de várias coisas, que você possa fazer as suas releituras aí, para que a gente possa dar sequência a essa aula, beleza? Nesse bloco nós vamos começar a falar sobre a estrutura da nossa indústria. Bom, o que nós temos para falar sobre isso é que o parque industrial brasileiro é muito diversificado, ok? Nós temos indústrias relacionadas a, por exemplo, a agroindústria, né? Indústria de ponta, né? Como, por exemplo, a gente acabou de falar, a Embraer, a Petrobras tem várias tecnologias, né, relacionadas à extração de petróleo em águas profundas, né, de uma tecnologia de ponta e nacional. Nós temos também a tecnologia do etanol, completamente nacional e uma das melhores, a melhor tecnologia do mundo, né? Inclusive o governo americano veio aqui para fazer uma série de concessões e acordos de transferência de tecnologia brasileira para os Estados Unidos, já que é uma tecnologia muito melhor do que a americana, quando a gente diz ou relaciona tecnologia de produção do etanol, beleza? Então, nosso parque industrial ele é muito diversificado. Nós temos indústria de ponta, de tecnologia de ponta, nós temos indústria de linha branca, que é uma indústria muito tradicional no Brasil. Inclusive o Brasil é o maior fornecedor aqui dentro do Mercosul, como por exemplo geladeiras, fogões, ar-condicionados, enfim. A nossa economia industrial ela é muito diversificada. Inclusive em 2010, né, só no PIB, a indústria era responsável por 23% de tudo que era produzido, de toda a riqueza produzida dentro do Brasil. Beleza? Desses 23%, podemos colocar aqui, 21% vinha da indústria de alimentos, 12% da indústria automobilística, né, configurando aí um predomínio da indústria do setor de alimentos, né, no Brasil, na indústria brasileira. Produtos químicos e farmacêuticos, 11%. A extração de petróleo e derivados, né, e biocombustíveis, 10% de toda a economia industrial do Brasil. Metalurgia, siderurgia, extração, né, de minério, 10%. Equipamentos elétricos, né, no caso aí essa indústria de linha branca, né, como é conhecida, 7%. Informática e ópticos, outros derivados da informática, ok? 3%. Teve alguns outros que não chegaram a 1%, mas que são importantes também. O fato é que o nosso parque industrial ele é muito diversificado e faz com que a economia brasileira seja atrativa cada vez mais a investimentos em vários setores, já que tem uma certa tradição em investir em uma série de setores, já que é um parque industrial muito diversificado. Beleza? Bom, isso tudo é processo, obviamente, de uma modernização. Ok? Essa modernização que vem ocorrendo, como a gente acabou de falar no bloco anterior, que vem ocorrendo desde o fim do período militar, né, até os dias de hoje, né, principalmente com a instalação de tecnopolos, ou seja, união entre universidades, ok, no Brasil, com empresas, seja internacionais ou empresas nacionais que acabam investindo em novas pesquisas para se desenvolver novas tecnologias, novas técnicas, o que é super importante para a modernização de um país, ok? Então, olha, parceria entre universidades, instituições de pesquisas e empresas privadas que acabam se associando para desenvolver novas tecnologias. Isso aí já é uma manobra muito conhecida no mundo afora, né? Nós temos cidades japonesas como a cidade de Kansai, Tsukuba, né? Nós temos também a região chamada de Silicon Valley, né? Que são importantes tecnopolos, conhecidas como cidades da ciência, onde se desenvolve uma série de tecnologias e o Brasil começou a perceber isso e começou a investir também nessa modernização, beleza? Bom, gente, então aqui uma imagem para que possa ilustrar a você como é importante você investir em tecnopolos, já que todos esses produtos eletrônicos, as últimas novas tecnologias que acabam chegando no mercado, todas elas são produzidas nesses chamados tecnopolos, ok? Que começam a ser desenvolvidos aqui no Brasil
sobretudo na cidade de Campinas, em São Paulo, união de várias indústrias paulistas com a Universidade de Campinas, né, a Unicamp. Bom, aí, aparelhos celulares com tecnologia touchscreen cada vez mais configuram essa importância dos tecnopolos no mundo inteiro, já que são polos produtores de tecnologia. Bom, quando a gente fala de economia brasileira, não é à toa que o Brasil ele vai, a partir aí dos anos 2000 para frente, começar a ser considerado e fazer parte de um grupo seleto que alguns economistas começam a chamar de BRICS, né? Na verdade, o BRICS são alguns países, né, com uma economia de um parque industrial diversificada e que acredita-se, né, que em 50 anos serão capazes de controlar a economia e assumir o controle da economia mundial. China, né, África do Sul, Índia, outros países também, ok? Rússia, né, também fazem parte desse bloco, ok? Que faz parte também o Brasil, um importante país em desenvolvimento, uma das maiores economias do mundo. Bom, segundo a ONU, o Brasil ele pode sim fazer parte dos BRICS e comandar cada vez mais a economia nacional. Por quê? Bom, uma série de motivos. Tem um grande potencial de expansão e também de consumo, ou seja, a formação de um mercado consumidor, uma classe média cada vez mais crescente dentro do Brasil, né, que tem ampliado seu poder de consumo. Isso faz com que o Brasil, obviamente, se você tem um grande consumo, a tendência é que a sua produção industrial cresça cada vez mais, ok? E com isso o PIB e a economia do Brasil, né? E um grande potencial de expansão, ou seja, os mercados eles vêm crescendo cada vez mais. O Brasil, apesar de nós termos hoje uma grande industrialização, né, em termos nacional, né, em termos nacionais, sobretudo na região, né, Centro-Sul, que configura a maior concentração dessa indústria, né? Então há uma grande área a ser expandida ainda para a região Norte, região Nordeste, ok? Que pode crescer muito como tem crescido nos últimos anos, mas pode crescer muito mais. Então, essa grande expansão é um dos motivos da ONU considerar, sim, que o Brasil tem um grande potencial para crescer nesse quesito industrialização. Beleza? Então, olha só, um outro fator, aumento das exportações de produtos industrializados. O Brasil cada vez mais, principalmente com o desenvolvimento do Mercosul, né, tem exportado cada vez mais seus produtos industrializados, sobretudo entre os países que acabam formando o Mercosul. Além de outros acordos bilaterais com a China, com a África do Sul, né, com a Coreia do Sul também, o Brasil tem vários acordos, então acaba expandindo as exportações desses produtos, ok? O que é super importante, porque quanto mais compradores, maior produção, mais dinheiro você vai arrecadar. Bom, um aumento também da produtividade, ou seja, aquela modernização que o Brasil vem passando, né, que na verdade dura até os dias de hoje, desde o início dos anos 90, o Brasil vem se modernizando, para quê? Para justamente aumentar a sua produtividade, produzir cada vez mais em menos tempo, com maior margem de lucro, ou seja, com menor custo. Isso vem da automação, da modernização dessas indústrias, que cada vez mais produzem muitos produtos, né, diversos produtos, né, com um custo muito menor, ok? Então, isso é resultado de uma maior produtividade. Bom, dando sequência aqui, ó, melhora também na qualidade dos seus produtos. Repare que uma série de produtos que eram fabricados no Brasil, o Brasil quase quando a gente fala em termos de industrialização de um país, quase todos eles passaram por um período chamado de exportadores de bugiganga, né? Ou seja, produtos que não têm muita credibilidade no mercado, né? De baixa qualidade, mas o Brasil ele conseguiu melhorar e muitos seus produtos industrializados, obtendo respeito da comunidade internacional e cada vez mais sendo indicados e vendidos em mercados muito exigentes. Beleza? Bom, esses são alguns dos fatores que fazem com que a ONU acredite que o Brasil, em 50 anos,
ok? Alguns economistas também já dizem isso, que em 50 anos, junto com outros países, como nós falamos, os BRICS, comecem a comandar a economia mundial, beleza? Mas nem só de coisas boas vive a economia brasileira, ok? Uma série de problemas também estão relacionados à nossa indústria, ok? Bom, quais seriam esses problemas? Esses problemas eles são velhos conhecidos, né, das empresas, das indústrias no Brasil. Como, por exemplo, o preço elevado da energia elétrica. Ora, o preço elevado da energia elétrica faz com que os produtos cada vez mais fiquem caros, ok? Faz com que empresas acabem não investindo o tanto que investiriam no Brasil se tivesse um preço dessa matriz energética barateado, ok? Então, o preço da energia elétrica, o preço, né, das matrizes energéticas aqui no Brasil, eles são muito caros ainda, se comparado com outros países ricos ou mesmo com países emergentes, beleza? Então, isso é um problema que acaba dificultando o desenvolvimento da nossa indústria. Bom, problemas de logísticas. Esse sim, a gente vai falar até um pouco mais à frente agora, mas esse sim também é um grande problema na indústria nacional e também para as outras empresas que acabam revendendo esses produtos ou empresas de serviços, qualquer tipo de empresa, mas sobretudo para as empresas industriais. Ou seja, o que seria a logística? É a capacidade de você conseguir movimentar, escoar a sua produção. Por exemplo, você produz para o exterior, né? Como é que você vai levar esse produto da sua empresa até um porto? Como é que ele vai chegar até o seu destino final, né? A gente sabe que o trânsito é um grave problema que vem afetando cada vez mais as cidades brasileiras, certo? Então, isso acaba afetando a logística dessas cidades, né? Seja pelo trânsito que impede que o trabalhador chegue no horário, ele vai chegar mais estressado, passa cada vez mais horas, né, dentro de uma condução, o que afeta o seu trabalho, ok? A sua produtividade no serviço industrial. Então isso acaba afetando a logística, esses problemas de logística acabam afetando a indústria. E também o próprio escoamento, né, da produção, que o cara acaba gastando mais gasolina em trânsitos, né? Ele acaba gastando mais tempo, ok? Na indústria tempo é dinheiro. Isso tudo faz com que a logística seja um grave problema, ok? Para a indústria nacional, a indústria brasileira, ok? Então, problemas de logística com certeza é um grande problema e um grave problema para a indústria do Brasil. Um outro tipo de problema, o baixo investimento em desenvolvimento tecnológico. A gente falou sobre uma modernização, sim, há uma grande modernização no Brasil, há o desenvolvimento de tecnopolos, mas os investimentos que o governo, nos dias atuais, tem colocado nesse ramo, desenvolvimento e produção de tecnologia, né, é muito baixo, ok? Principalmente quando a gente tem que relacionar o Brasil com os países do mesmo porte dele, os países em desenvolvimento, ok? E se compararmos com países desenvolvidos, então nós estamos muito atrás, mas muito mesmo atrás, porque o Brasil praticamente não tem investido grandes valores, ok? Em produção e desenvolvimento de tecnologia. A gente sabe que hoje na economia os produtos de alto valor agregado são os que valem mais e os que entram na chamada competitividade internacional, ok? Então isso é um grave problema da economia brasileira, que quer se desenvolver, mas não quer investir em desenvolvimento tecnológico, ok? Um outro problema, e esse é um problema crônico, você vai ver que sempre em todos, desde Getúlio Vargas, né, passando por Dutra, Juscelino Kubitschek, governo militar, né, aí depois a parte do desenvolvimento da democracia novamente no Brasil, né, a baixa qualificação da força de trabalho, essa é uma realidade, ok? Sempre se investe em educação, mas nunca consegue se chegar ao ponto de onde quer. Você vê que hoje em dia o governo federal, né, cada vez mais investe em programas como o ProUni, né, o FIES, né, e outros tipos de programa, o Pronatec e outros tipos de programa que querem e têm o objetivo de acabar
com a baixa qualificação no Brasil. E melhorar essa qualificação, já que com uma população melhor qualificada, com certeza as indústrias internacionais vão começar a investir muito mais no Brasil. Visto que tem uma mão de obra barata, mas não adianta ser só barata, tem que ser qualificada. Então isso é um grave problema na indústria nacional. E talvez o maior problema de todos, né? Por que não se investe mais no Brasil? Inclusive até os próprios brasileiros. A elevada carga tributária, né? Hoje em dia no Brasil, cada vez mais cresce o número de impostos, ok? A carga tributária brasileira é a maior do mundo, não há nenhum país no mundo onde se pague mais imposto, seja direto ou indireto. No caso das indústrias, né, empresas industriais pagam cada vez mais vultosas porcentagens de carga tributária ao governo. E uma reforma tributária nunca é colocada em pauta, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados. Então esse é um problema muito sério que tem que ser resolvido porque é um entrave para o crescimento da indústria do Brasil. Beleza, gente? Bom, aqui é a foto de uma usina super importante, a usina de Itaipu, com certeza você já ouviu falar, que é a maior usina hidrelétrica no Brasil, né? Ok? Construída junto com o Paraguai, onde o Brasil utiliza 95% da produção energética dessa região, okay? Dessa usina, e ainda compra a boa parte dos 5% que pertencem ao Paraguai. Beleza? Aqui para você ver e ter uma noção como a infraestrutura logística brasileira é precária. Estradas cada vez mais esburacadas fazem com que caminhões tombem com mercadorias e cada vez mais esse custo Brasil ele vai se elevando, fazendo com que os preços também dos produtos aumentem. E quem paga no final é a gente, é o consumidor final. E aqui é elevada a carga tributária, né, numa charge sendo representada, né? Aqui a presidenta falando, hoje vamos falar de imposto. Aí tá metendo a mão aqui, furtando, porque na verdade é isso que muitas das vezes acontece. Tanta carga tributária, a gente não vê onde vai o dinheiro, e é praticamente um furto aos bolsos e aos cofres do consumidor. Beleza? Bom, nesse momento nós vamos entrar numa outra parte que representa um período mais atual da economia brasileira, ok? E também da história da industrialização do nosso país, ok? Bom, é o processo de desconcentração industrial, ou seja, desconcentração geográfica da indústria, que historicamente, como a gente já viu desde lá das plantações de café que surgiram, né, como um grande ciclo econômico, e vão construir toda uma infraestrutura na região sudeste, inclusive a infraestrutura financeira, onde essa economia do café vai estar ligada ao sistema financeiro internacional e uma série de outras coisas, entre elas a mão de obra, né, que também existe, sobretudo de europeus e italianos, no caso italianos, né, que vieram trabalhar nessas lavouras, que estavam acostumados com indústrias na Europa. Então essa conjuntura, né, de acontecimentos, de causas, vão fazer com que a indústria comece a nascer no estado de São Paulo, né, sobretudo na região sudeste, ok? Essa concentração industrial é produto exatamente desse processo histórico, onde ela vai se desenvolver, a indústria nacional vai se desenvolver na região sudeste. Com certeza o estado de São Paulo, né, que é o estado mais industrializado do país. Beleza? Bom, hoje nós vivemos um processo inverso. Cada vez mais, né, o estado de São Paulo e a região sudeste vem diminuindo o percentual de influência e de participação na indústria nacional, apesar de ainda ter a hegemonia, isso é certo, ok? Não confundam isso, ok? O estado de São Paulo continua sendo o estado mais industrializado, o Rio de Janeiro continua sendo o segundo mais industrializado, a região sudeste é a mais industrializada e a que mais participa no percentual daqueles 23% que falamos aqui da indústria nacional. Mas o fato, e é um fato verídico que vem acontecendo nos dias de hoje, é um processo de desconcentração industrial. Ou seja,
essa indústria ela vem se desconcentrando e começando a se espalhar cada vez mais no território nacional. Então, ó, maior dispersão em regiões marginalizadas. Daí o crescimento da indústria, por exemplo, em Manaus, com a Zona Franca, sobretudo também na região Nordeste, que vem participando, nessa sim, que vem cada vez mais participando, né, do bolo nacional, aí, quando a gente fala em questões industriais, ok? E também a região Centro-Oeste, que vem participando sobretudo com questões da industrialização relacionadas à agroindústria, beleza? Então, olha, investimentos fora do eixo Rio de Janeiro-São Paulo. Isso vai ser importante porque é o governo que vai direcionar isso, principalmente quando a gente fala de Nordeste, sobretudo no estado do Ceará, ok? Vem ocorrendo vultuosos investimentos em que o capital público, né, no caso o governo, vem investindo cada vez mais nessa região, beleza? Produção petroquímica, né? Produção de energia eólica também, o estado do Ceará e regiões ali do Nordeste são grandes produtores, porque dessa energia alternativa. Então o Nordeste vem crescendo cada vez mais, assim como o Sul, assim como o Centro-Oeste e também a região Norte, em detrimento da região Sudeste, beleza? Então olha só, no Complexo Amazônico nós temos aí, ó, o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus e também, né, o projeto Grande Carajás, que vem crescendo cada vez mais também, fazendo com que cada vez mais essas indústrias, principalmente a Companhia Vale do Rio Doce, né, é uma indústria de base importante não só no Brasil, mas no mundo inteiro, já que exporta, né, esses seus produtos para o mundo inteiro, comece a investir cada vez mais nessa região, beleza? Além da Zona Franca de Manaus, que é um importante polo, ok, de produção e, na verdade, de montagem, né, de produtos de bens de consumo duráveis. Bom, no Nordeste, como a gente já falou, né, usinas hidrelétricas são construídas, né, o próprio polo petroquímico, esse de Camaçari, né, na região da Bahia, também vai ser um divisor de águas também ali, né, no quesito indústria, na região da Bahia, né. A indústria de fertilizantes, olha só, uma série de outras indústrias são instaladas nessa região, de infraestrutura, né, e baixo valor da mão de obra fazem com que, né, cada vez mais indústrias comecem a investir nessas regiões e também o governo concedendo incentivos, né. Recentemente, uma indústria automobilística, né, que ia fazer novos investimentos aqui no Brasil, né, escolheu a região da Bahia para poder fazer os seus novos investimentos, ok? Por quê? Porque é uma região que tem crescido, o governo tem concedido incentivos fiscais e outros tipos de incentivos para que essa região se industrialize cada vez mais, beleza? Bom, aqui nós temos a foto de uma parte da Zona Franca de Manaus. Olha só como a cidade vai crescendo em torno desse projeto de industrialização dessa região, né? E aqui a foto do polo petroquímico de Camaçari, ok? Na Bahia, onde uma série de derivados do petróleo são refinados nessa indústria, ok? E através dessa refinaria, várias outras indústrias vão surgindo ao redor dela, comandadas por essa grande indústria de refinamento. Beleza? Bem, gente, para a gente terminar essa aula de industrialização brasileira, okay? Geografia industrial do Brasil, nós vamos falar de um problema que é recente, que tem contribuído também para essa desconcentração industrial. Além dos incentivos do governo, ok? E também a mão de obra mais barata em outras regiões do Brasil, é certo que uma série de problemas, ok, urbanos vem afastando cada vez mais essas empresas, né, essas indústrias de grandes centros industriais famosos no Brasil e de grandes centros urbanos brasileiros, como por exemplo Rio de Janeiro,
a região de Belo Horizonte e também São Paulo. Beleza? Por quê? Porque essas cidades são grandes cidades que acabam não sendo mais tão atrativas, dependendo da indústria, ok? Sabe-se que a indústria ela vai adotar o fator locacional que lhe dê a maior vantagem. Nesse caso, alguns geógrafos e alguns analistas começaram a desenvolver um conceito de deseconomias de aglomeração, ou seja, são alguns problemas, né, que acabam afetando a economia de alguns estados, ou impedindo o investimento de novas indústrias, ou causando a fuga de algumas indústrias desses grandes centros urbanos por conta desses problemas que são tão comuns em todas as cidades grandes, não só no Brasil, tá? Mas no mundo inteiro. Bom, entre eles figuram os principais: o trânsito, né, que acaba afetando a logística, né? Obviamente o trânsito está ligado diretamente aqui à logística da cidade, com que faz com que as empresas gastem cada vez mais dinheiro, né, em investimentos. O custo da produção acaba se elevando demais e já não é mais tão vantajoso para essa indústria investir nesse grande centro urbano. Então, normalmente ela procura cidades de médio porte, até 500 mil habitantes, por exemplo, ou então outras regiões do país, né, que lhe ofereçam melhores condições urbanas. Então, o trânsito é um grande problema nas cidades, que vem causando a fuga dessas indústrias, ok? Por quê? Porque o cara chega atrasado no trabalho, o cara já chega estressado depois de 3 horas de viagem até chegar ao trabalho por conta de trânsitos, problemas, né? Seja por conta de infraestrutura, de mobilidade urbana, ou seja, o fato é que o trânsito vem afetando cada vez mais. A poluição também é um outro grande fator importante que está relacionado diretamente à qualidade de vida da população. Ou seja, um funcionário que cada vez mais fica adoentado, né, por conta de questões respiratórias, por falta de infraestrutura, né, ou seja, de saneamento básico, outras coisas, não só relacionadas à poluição do ar, mas também a poluição de forma geral, acaba afetando também a produtividade da empresa, né? Talvez você pense, pô, mas isso é muito radical. Não, gente. Isso é uma coisa que as indústrias no mundo inteiro têm se preocupado, ok? Porque diretamente está afetando a produtividade dela e isso, com certeza, vai estar afetando os seus lucros. A logística a gente já falou, né? E tudo isso aqui, né, não só o trânsito por questões de chegar atrasado, mas também está relacionado à qualidade de vida. Pessoas cada vez mais doentes, pessoas cada vez mais passando por problemas, né, seja de saúde ou problemas de estresse também. Tudo isso está relacionado a uma melhor qualidade de vida urbana, e um funcionário com uma boa qualidade de vida com certeza vai ser um funcionário muito mais produtivo, ok? Então aqui algumas imagens para que você possa ter noção disso. O trânsito aqui na cidade de São Paulo, ok? Capital, onde cada vez é mais difícil você circular. Imagina você ter uma empresa e ter que escoar sua produção por essas rodovias e por essas ruas de São Paulo. Cada vez mais complicado, né? Cada vez mais alto os custos. Então, as indústrias não querem mais investir em regiões com esses problemas. Problemas como, por exemplo, a cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, o ar, né, completamente poluído, seja por descarga dos carros, né, e também pelas chaminés de indústrias, que acabam poluindo o ar e diminuindo a qualidade de vida da população. Bem, gente, então aqui a gente termina essa aula de industrialização brasileira, ok? Espero que tenha atendido às demandas que vocês têm, né, sobre esses conhecimentos, sobre as dúvidas que vocês possuem, ok? Posso ter atendido todas elas, ok? No demais, procurem cada vez mais se informar, refazer as suas leituras. Não fiquem somente nisso que a gente falou aqui, mas que você possa ler cada vez mais para poder relembrar e cada vez mais fazer também os exercícios que é tão importante, que são tão importantes para o desenvolvimento desses conteúdos. Beleza? Muito obrigado aí pela sua atenção e até a próxima aula. Valeu!